Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, ao som de Carrie Lucas. Vamos para as nossas notas diárias aqui e depois seguimos para as pautas. Tem que tirar a música porque senão o Facebook derruba a live, né? Direitos autorais. Vamos lá para as nossas notinhas diárias aqui. Se eu não me engano, tem umas coisas bem interessantes. Vejamos aqui. No Brasil de 2020, caluniar, difamar e ameaçar viraram liberdade de expressão. Mas aí vem a pergunta: tais práticas sempre foram crime. Então, qual o motivo do espanto? O que mais parece é que estão tentando ressignificar os termos para benefício. Uma citação bastante interessante do autor René Guénon, da obra A Crise do Mundo Moderno. O Ocidente moderno não pode tolerar que as pessoas prefiram trabalhar menos e se contentem em viver com pouco. Como é apenas a quantidade que conta, e como tudo que escapa aos sentidos é inexistente, é dado como certo que quem não está em estado de agitação e que não produz muito em termos materiais deve ser preguiçoso. Vejamos aqui. O PDT, PT, PSB, PV, Rede e PCdoB, ou seja, a ala da esquerda mais radical, solicitaram à Câmara uma alteração na PEC 457 para que a idade limite para aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo e do TCU aumente de 75 para 80 anos. A alteração na PEC evitaria que o ministro Celso de Mello, 75 anos, se aposente até o final do ano, assim como Marco Aurélio Mello, que completa 75 no próximo ano. Vamos fazer assim, né? Vamos deixar eles aí, vitalício, até morrer. O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira o fim do relacionamento entre seu país e a OMS, acusando a organização de ser muito tolerante com Pequim desde o começo da pandemia. Estados Unidos critica a OMS por fracasso no enfrentamento da pandemia. Como eles não fizeram as reformas solicitadas e muito necessárias, encerraremos nosso relacionamento com a OMS e redirecionaremos esses fundos que anteriormente eram enviados para a OMS para outras necessidades de saúde pública mundial urgentes e globais. Todos esses organismos ligados à ONU, OMS, OIT, OMC, Unesco, Unicef, para qualquer país ter participação nesses organismos da ONU, inclusive na ONU, os países têm que desembolsar um valor anual. É um clube. Se você quer ter o serviço daquele braço do clube, você tem que pagar. O problema é que o que a gente vê? A ONU não faz nada, a OMS não faz nada, a Unicef só sabe distribuir título de patrimônio da humanidade, de tudo que é coisa. A OIT fica pregando uma agenda marxista para as relações de trabalho. A OMC, Organização Mundial do Comércio, pouco se ouve falar, porque as tratativas são feitas entre os países, a OMC não se envolve. Então é um dinheiro que os países desembolsam e realmente poderiam investir em algo muito mais
necessário. Eu encontrei aqui um relato anônimo de um argentino. Achei muito interessante e aí eu reservei para expor aqui para vocês. Diz o cidadão argentino: quando Macri ganhou as eleições, foi como um sopro de ar fresco para a Argentina. Voltou a esperança. Mas quando vimos que ele não era capaz de tirar o país do fundo do poço onde ele o encontrou, os que votaram nele se dividiram decepcionados. Então, na eleição seguinte, voltou ao poder o governo que tinha colocado o país naquela situação de outrora, ou seja, no fundo do poço. Hoje, depois de 61 dias de quarentena obrigatória e que parece que se prolonga novamente, o país está pior do que nunca esteve. As empresas foram obrigadas a continuar pagando salários integrais aos seus funcionários e proibidas de despedir aqueles que julgavam não ser capazes de continuar pagando. Resultado: 60 mil empresas fecharam suas portas no país. Faliram. O governo ajudou algumas empresas, mas agora fala-se que as empresas também devem pertencer ao governo que as ajudou. Fala-se em expropriação. A fila nos refeitórios de ajuda às famílias de baixos recursos aumentou e foram agregadas mais de 2.000 famílias de classe média que hoje passaram a depender desse benefício. Enquanto isso, foram retiradas todas as causas por corrupção da antiga presidente, hoje vice, e foram libertados todos aqueles infratores que o governo Macri conseguiu prender durante seu mandato, aí incluídos políticos, assassinos, sequestradores, etc. O coronavírus está bem controlado, o que era de se esperar, já que estamos todos encerrados em casa, apenas para postergar o pico que virá quando terminar a quarentena. Então, brasileiros, espelhem-se na Argentina e avaliem bem o que querem para o Brasil, tanto no campo da saúde como no da economia. Espero que tenham melhor sorte do que nós, argentinos. É um aviso, né? Quem avisa, amigo é. E a Argentina e o Brasil sempre foi assim, quase que um reflexo um do outro. Né? O que acontece aqui depois acontece lá e vice-versa. Né? Conforme a situação, às vezes acontece depois no Brasil ou antes. Então, mas ainda temos alguns irmãos aí que estão nos avisando. Essa aqui é muito boa. Essa aqui eu tive que guardar porque é um absurdo. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma supervisora de vendas da GoTo Design Informática Limitada do Paraná e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000 de indenização por dano moral em decorrência da conduta de um dos sócios que usava maconha no meio dos empregados. A situação foi considerada falta grave do trabalhador. Na reclamação trabalhista, a supervisora alegou diversos motivos para a rescisão indireta, como o não pagamento de comissões e retenção da carteira de trabalho. Mas, segundo ela, o estopim foi o comportamento do proprietário da empresa que usava maconha, inclusive em reuniões com a equipe. Além de não concordar com o uso, ela sustentou que se tornava usuária passiva contra a sua vontade, o que a levou a pedir dispensa. O juízo do primeiro grau havia deferido os pedidos da empregada, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, inocentou o empregador da condenação, com o entendimento de que, apesar de testemunha confirmar a sua versão, não havia qualquer prova de que isso tivesse causado algum prejuízo à trabalhadora, ou seja, ela não se tornou uma consumidora passiva. O relator do recurso da empregada ao TST, ministro Hugo Carlos Scheuermann, observou que, mesmo entendendo que é obrigação da empresa zelar por um ambiente saudável e que a demonstração do uso de entorpecentes no ambiente de trabalho seria fato grave, suficiente para a rescisão indireta, o Tribunal Regional reformou a sentença por não verificar vício de consentimento no pedido de dispensa.
Mas, segundo o relator, a discussão não diz respeito ao suposto vício de consentimento, mas sim ao direito da trabalhadora de considerar rescindido o vínculo de emprego quando o empregador não cumpre as obrigações contratuais. No caso, falta de cuidado com o ambiente de trabalho, a saúde, a higiene e a segurança dos seus trabalhadores caracteriza a falta grave prevista na alínea D do artigo 483 da CLT. O artigo 157 e a Convenção 155 da OIT, por sua vez, dispõe que as obrigações decorrentes do contrato devem ser cumpridas na integralidade. Aí vem uma pergunta e uma afirmação. Primeiro, até hoje não foi legalizada a maconha no Brasil. E empregado pode usar maconha. Se é superior e hierárquico, gera rescisão indireta, os danos morais ao empregado. Tem inúmeros casos de empregados que usam entorpecente em horário de intervalo e o empregador não pode demiti-lo. Não pode. Agora, esta empregada, porque o seu empregador usava entorpecente dentro da empresa, ela quis rescindir o contrato. Umas incoerências que a gente vê na Justiça do Trabalho, que é de ficar pensando se existe alguma mente sã ainda que use a lógica. Uma outra nota de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui. Existe um grupo de liberais conservadores e essa turma aí dita direitista que tem como símbolo, carrega como símbolo de jornalismo sério o falecido jornalista Paulo Francis, que era muito carismático e sempre com frases muito contundentes. E aí eu trago um dado a respeito dessa figura ímpar do jornalismo brasileiro, tão cultuado pela turma da direita. Em 1981, Paulo Francis foi convidado por Armando Nogueira, ex-colega do Diário Carioca, para trabalhar na TV Globo. Francis vivia seus melhores dias até então na profissão. Reverenciado por tantos e odiado por alguns, mas lido por muitos. A emissora tinha como objetivo dar mais ênfase política a seu jornalismo. Havia um problema, porém, como lembra Nelson de Sá, na belíssima apresentação do livro A Segunda Mais Antiga Profissão do Mundo, de Paulo Francis. Nosso personagem criticara em 1971 Roberto Campos e o poderoso Roberto Marinho, que eram amigos, em seu artigo intitulado Um Homem Chamado Porcaria, veiculado no Pasquim, né, que era um jornal quase que subversivo na época. Lembrando que naquela época em que escreveram o artigo, o trotskismo ainda corria nas veias de Paulo Francis. Aos poucos, a vida no centro dos Estados Unidos mudou o pensamento do jornalista, que se dobrou à efetividade da máquina capitalista norte-americana. Francis admitiu mais tarde que deixara de acreditar na ideologia de Trotsky, ficando apenas com resquícios de admiração intelectual ao inimigo mortal do bolchevique Joseph Stalin. Ou seja, o Paulo Francis, ele nunca foi nem conservador, nem de direita, nem nada. Ele fazia jornalismo conveniente, ele era um profissional de jornalismo, ele dava as notícias conforme ele tinha que passar para o telespectador. Jornalismo não se faz pautado na ideologia que se tem simpatia ou que se segue. O Paulo Francis era um socialista, era um trotskista ferrenho, e nem por isso ele deixou de bem informar ou bem colocar as informações que ele mandava de Nova York via Rede Globo. Mas que ele era um jornalista
simpatizante e atuante na esquerda, e isso ninguém pode negar. Ajuda governamental na Espanha para seus cidadãos chega a R$6.000. A Espanha hoje abriu um programa social para ajudar 850 mil famílias pobres na Espanha. De 1 a 3 pessoas vai receber o valor mínimo, que é de R$ 2.720. E uma família de 5 pessoas recebe o valor mais alto, de R$6.000 durante 4 meses. Enquanto aqui no Brasil, para conseguir R$600 é uma verdadeira luta de MMA. E a Espanha, né, dispondo desses valores aí. Mas é fácil da gente entender por que os países europeus conseguem dar uma ajuda econômica tão significativa. A população total da Espanha equivale à soma de 4 cidades de São Paulo, ou seja, em torno de 40 milhões de habitantes. Então, um país com uma população pequena, mas que acumula muita riqueza, quando ela vai dividir essa riqueza com uma população pequena, é claro que os valores são significativos. Economia, matemática. 21h17. Vamos para as nossas pautas de hoje. Hoje eu trago uma matéria escrita pela Isabela Barreiros sobre uma nova pesquisa feita em cima do nosso principal personagem da história brasileira, o Dom Pedro I. Particularidades reveladas através do cadáver de Dom Pedro I. Em 2010, a arqueóloga e historiadora Valdirene do Carmo Ambiel pediu aos descendentes da família imperial brasileira uma solicitação para que ela pudesse exumar os restos mortais das figuras mais emblemáticas do Império. Consequência de profundos e extensos estudos, a ação foi finalmente possibilitada e realizada 2 anos depois, em 2012. A Capela Imperial do Ipiranga foi aberta em sigilo pela madrugada quente de fevereiro. Situada sob o Monumento de Independência do Brasil em São Paulo, a sepultura guardava o primeiro imperador do Brasil e suas 2 mulheres, sua primeira esposa Maria Leopoldina de Áustria e sua segunda esposa Amélia de Lauchtenberg. O local é um símbolo do passado monarquista do Brasil e se tornou ainda mais importante ao guardar os corpos desses indivíduos. Em parceria com 11 instituições dos 3 âmbitos de governo, a exumação liderada por Ambiel revelou informações anteriormente desconhecidas sobre a história da família real e ainda desmentiu mitos que perpassaram séculos. Esse tipo de investigação arqueológica nunca antes foi feito no Brasil. Ela foi responsável por documentar detalhes insólitos sobre os personagens históricos e foi revelada ao público somente um ano depois de ser iniciada. No dia 18 de fevereiro de 2013, a arqueóloga responsável pela exumação apresentou a pesquisa como sua dissertação de mestrado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. As informações obtidas por meio de exames de tomografias e ressonâncias magnéticas, chegaram até mesmo a ter sessões que duraram 5 horas, puderam revelar mais sobre o passado de uma das figuras mais icônicas da história brasileira, o primeiro imperador Dom Pedro I. Por mais que tivesse sido exumado com suas 2 esposas, ele foi a atração principal dessa peça. Ele foi levado da Cova Imperial no Parque da Independência para a Faculdade de Medicina da USP, onde pela primeira vez pessoas muito antigas foram transformadas em pacientes. De maneira quase literal, eles tinham fichas cadastradas, equipe médica individual e foram transformados em ilustrações. No entanto, logo no começo das 3 madrugadas em que os pesquisadores retiravam os corpos da cripta, já foi possível perceber que seria uma investigação repleta de surpresas. A primeira delas foi em relação a Dom Pedro. Apesar de ser conhecido como o maior libertador do Brasil,
não carregava nenhum símbolo sequer que fizesse referência ao país tropical que foi responsável por governar e onde viveu grande parte da vida. Ele portava somente homenagens dadas aos generais de Portugal, como medalhas, todas em referência ao país europeu, vestimenta oficial, com direito a botas de cavalaria e galões em forma de coroa de Portugal. Apenas uma referência ao período em que o português governou o Brasil foi feita em sua sepultura. Na tampa de um dos 3 caixões de Dom Pedro I estava escrito: primeiro imperador do Brasil, ao lado de Rei de Portugal e Algarves. Além disso, as fraturas encontradas em seu corpo também foram analisadas e comparadas com os acontecimentos conhecidos de sua vida. Por exemplo, marcas de fratura em seus ossos confirmavam os relatos de acidentes de cavalo que sofridos, ambos no Rio de Janeiro, tanto em 1823 quanto em 1829, ao cair de uma ladeira e quando conduzia uma carruagem. Sua altura também foi medida. O imperador tinha entre 1,66 m e 1,73 m. E, ao contrário do que dizia uma placa no Monumento de Independência, seu corpo não tinha sido cremado após sua morte em 1834. Unimos as ciências humanas, exatas e biomédicas com o objetivo de enriquecer a história do Brasil. Uma cripta imperial foi transformada em laboratório de especialidades, com profissionais usando os equipamentos mais modernos em prol da pesquisa histórica. O material coletado será útil para que pesquisas continuem em diversas áreas ao longo dos próximos anos, disse a arqueóloga e historiadora responsável pela pesquisa. Muito bem. Muito bem. Com pesquisa, a gente acaba conhecendo cada vez mais. Um outro personagem que eu trago hoje, que é muito injustiçado, e que nos últimos tempos vem sendo mais exposto, mais pesquisado, é o cientista Nikola Tesla. Pelos depoimentos de Tesla, ele considerava as afirmações de Einstein como tentativas arrogantes de subverter o significado intuitivo dos conceitos físicos básicos do homem. Tesla, um gênio desconhecido. Poucos sabem quem é Nikola Tesla. Para alguns, Tesla é apenas uma das unidades usadas para designar medidas de intensidade de campo magnético. O fato é que Nikola Tesla, nascido em 1856 e falecido em 1943, é o homem que possibilitou o uso em grande escala da eletricidade, o inventor do sistema multifásico de corrente alternada, do rádio, da lâmpada fluorescente, um dos descobridores do raio-x e autor de muitas outras invenções que estão registradas através de mais de 700 patentes. Como costuma acontecer aos homens de visão, Tesla teve que suportar a incompreensão de seus contemporâneos. Dentre suas descobertas, o mundo só conheceu aquelas que interessaram ao poder financeiro, e aquele que teria sido seu invento mais importante foi também o mais visado. Trata-se do Sistema Mundial de Transmissão de Energia Elétrica Sem Fios, projeto que foi abafado pelas mesmas mãos que se apoderaram de várias de suas ideias e que as usaram ou em proveito próprio ou a serviço da tecnologia bélica, o que, sem dúvida, contribui para intensificar o quadro de brutalidade humana que caracterizou o século XX. Diferentemente da grande maioria dos cientistas, Tesla foi sempre guiado pelo ideal de colocar o seu trabalho científico a serviço do bem-estar do homem, e em nome desse objetivo chegou a passar por situações de verdadeira penúria financeira. Tendo compreendido que o uso contínuo e prolongado das fontes de energia usadas na época constituiriam, a longo prazo, uma ameaça à manutenção das reservas naturais do planeta,
ele passou décadas tentando descobrir uma fonte energética não poluente e que não destruísse a natureza. E, para desespero das grandes empresas geradoras de energia, ele apresentou um surpreendente projeto de construção de megacentrais de energia elétrica, o qual abria de forma concreta a possibilidade de que esta viesse a ser consumida pelos usuários sem qualquer custo. Isso foi o suficiente para que Tesla se tornasse um incômodo para muita gente, um perigo para uma sociedade que era dominada pelo materialismo e pelo egoísmo. Por ter levado às últimas consequências seu ideal de ser efetivamente útil à sociedade, o inventor do sistema que possibilitou o aproveitamento doméstico e industrial da eletricidade, a qual é, como se sabe, responsável pelo enorme progresso tecnológico ocorrido no século XX, foi em vida perseguido, desprezado, ignorado e até humilhado, tendo chegado ao ponto de passar os últimos anos de sua existência na solidão de um quarto de hotel e na miséria. E, postumamente, a única homenagem que lhe prestam é o banimento de seu nome da história da ciência, que é ensinada nas universidades. E, por incrível que pareça, nem mesmo a grande maioria dos docentes da área da física costumam estar a par do assunto. Mas é chegada a hora de conhecer e reconhecer este gênio inventivo que, tendo encarnado o protótipo do legítimo cientista, legou às gerações seguintes um raro exemplo de conduta. Nikola Tesla, que nasceu na província de Lika, que abrange regiões da Croácia e da Eslovênia, desde pequeno ele já se interessava por coisas que passavam despercebidas às outras pessoas, e em especial por determinados fenômenos da natureza que ele constantemente observava. Essa atitude revelava o dom inato que tanta influência teria em seu destino. Tesla estudou na renomada Escola Politécnica de Graz, Estíria, onde tinha aulas laboratoriais de eletricidade com o físico Pochel. Enquanto este fazia demonstrações com um dínamo que alimentava um motor, Tesla notou que os contatos elétricos em forma de escovas, em dispositivos chamados comutadores, produziam faíscas. E durante uma aula expôs ao professor a sua hipótese de que deveria ser possível operar o motor sem esses dispositivos usando corrente alternada, ao invés da corrente contínua que se usava na época. Pochel disse-lhe então que isso era inviável, dado que a eletricidade flui em uma direção enquanto que o campo magnético tem dois polos, cada um dos quais atuando de forma oposta sobre a corrente, e que, portanto, o uso de um comutador era indispensável para alterar, no momento certo, a direção da corrente na armadura giratória. E completou sua argumentação afirmando com ceticismo: o Sr. Tesla poderá realizar obras grandiosas, mas não esta, com certeza. Pretender realizá-la é o mesmo que pensar em transformar uma força retilínea, como a da gravidade, num esforço giratório. É um esquema do tipo de movimento perpétuo, uma ideia impossível. A verdade é que Pochel raciocinou de forma lógica, considerando que não seria possível, através de uma corrente alternada, fazer com que o motor girasse sempre numa mesma direção. Acreditava-se que o movimento realizado por ele mudaria de direção a cada vez que a corrente também o fizesse. Era devido a esta crença que se usava a corrente contínua, que flui sempre na mesma direção. Durante algum tempo, Tesla não questionou a opinião do professor, mas algo lhe dizia que sua ideia era realmente viável, e ele não a esqueceu. Em 1882, passeando em companhia de um amigo e sentindo-se inspirado diante da beleza de um pôr-do-sol que contemplava ao mesmo tempo em que declamava um poema de Goethe, Tesla concebeu a ideia que mudaria o mundo para sempre: o motor de corrente alternada. Este genial invento, notável por sua simplicidade, aproveita a energia elétrica
tal qual é produzida naturalmente pelos dínamos. Ele é baseado no conceito de campo magnético giratório, obtido através de várias correntes alternadas defasadas entre si. Com o campo magnético giratório, os complicados e caros comutadores deixavam de ser necessários. Para a surpresa de todos os estudiosos da área da física, uma hipótese que até então parecer absurda apresentava-se agora como uma realidade. Uma realidade surpreendentemente boa, que abriu as portas para a distribuição de energia elétrica por todo o mundo. O uso da corrente alternada foi possível desenvolver os transformadores, através dos quais obtém-se facilmente altas tensões elétricas, necessárias para o transporte de grandes quantidades de energia elétrica, sem risco de queima dos fios de condução. No sistema de corrente contínua, a ausência de transformadores implicava o uso de baixas tensões e altas correntes, sendo necessários então cabos extremamente grossos. Porém, essa solução era tão cara que se fazia impraticável para distâncias acima de alguns quilômetros. Além disso, as perdas de energia que este sistema ocasionava eram enormes. Assim, para iluminar Nova York, por exemplo, teriam sido necessárias 100 estações geradoras de potência de corrente contínua. E com a tecnologia da corrente alternada, apenas uma já bastava. Não só para cumprir a mesma função, como também para atingir uma área ainda maior. Tornou-se possível, portanto, transportar energia elétrica das grandes centrais geradoras, as quais poderiam tornar utilizável o enorme potencial energético oferecido pela natureza, tal como ocorre, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, até distância de milhares de quilômetros da fonte, viabilizando-se assim o uso extensivo da eletricidade. Desse modo, o progresso e o desenvolvimento das civilizações puderam ser impulsionados como nunca. Compreendendo o importante significado de sua descoberta, Tesla tentou convencer investidores europeus a financiarem a construção dos sistemas de corrente alternada. Suas tentativas, porém, foram infrutíferas. Em 1884, ele chegou aos Estados Unidos e apresentou sua descoberta ao célebre Thomas Alva Edison. Na época, todas as companhias comerciais de energia elétrica, inclusive a do próprio Thomas Edison, estavam baseadas em dispositivos de corrente contínua. Devido a interesses econômicos e também por falta de humildade em reconhecer a superioridade da ideia de Tesla em relação às suas próprias ideias, Thomas Edison não conseguiu avaliar adequadamente o projeto do inventor europeu, tendo-se limitado a taxá-lo de inviável. É provável que, no fundo, aquilo que o motivasse a agir assim fosse o medo de perder o status de rei da eletricidade de que então gozava. Apesar do desinteresse demonstrado por Thomas Edison, Tesla foi aceito na Continental Edison Company, graças a uma carta de recomendação escrita por um gerente dessa mesma companhia em Paris, onde o inventor europeu trabalhou. A carta de recomendação dirigida a Edison dizia: "Conheço dois grandes homens, você é um deles, o outro é esse jovem." Devido ao seu incrível engenho técnico, Tesla conseguiu conquistar a admiração de Edison e seu prestígio junto a ele aumentou vertiginosamente em pouco tempo. Propôs, então, modificar os geradores fabricados por esse outro inventor a fim de que se tornasse mais eficiente, diante do que este prometeu pagar-lhe $50 mil caso ele conseguisse, de fato, realizar essa proeza. Após árduo trabalho, Tesla projetou e construiu 24 novos tipos de dínamo, os quais efetivamente se revelaram superiores aos modelos antigos criados por Edison. Ao inquirir Edison acerca do pagamento prometido, Tesla recebeu a decepcionante resposta de que o oferecimento havia sido apenas uma brincadeira típica do humor americano, ou seja, um calote. Por esta ofensa, Nikola Tesla se demitiu da empresa e partiu em busca de algum meio de dar a conhecer ao mundo seu grande invento. Mas ele não tardou a descobrir, para a grande surpresa sua, que nem mesmo nos Estados Unidos era possível encontrar alguém
que se interessasse por ele. Os 2 anos que se seguiram a esse episódio, 1886 e 87, foram marcados por grandes dificuldades para a Tesla. Durante esse período, sua situação financeira se agravou, tanto que ele chegou a passar fome, e foi graças a pequenos trabalhos de conserto de aparelhos elétricos que conseguiu sobreviver. Finalmente, um dos associados da companhia de telégrafos Western Union interessou-se em investir na fabricação e utilização das lâmpadas fluorescentes desenvolvidas por ele, e assim ambos montaram a Tesla Electric Company. Vários meses de luta se seguiram, durante os quais ele desenvolveu uma grande variedade de acessórios para seu sistema de corrente alternada, como os motores e transformadores multifásicos e outras peças para o sistema de distribuição de energia. Tal foi o acúmulo de patentes registradas então por Tesla, que não foi mais possível ignorá-lo. Em maio de 1888, o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos o convidou a dar uma palestra. O convite foi aceito e ele discorreu então diante de uma plateia surpresa sobre o sistema de corrente alternada, demonstrando através de explicações criteriosamente embasadas nas leis da física as incríveis vantagens de seus inventos. Com essa exposição, Tesla ofereceu ao público uma descrição bastante aproximada daquilo que é o sistema elétrico usado hoje em dia no mundo inteiro. Depois daquela palestra, o inventor e empresário George Westinghouse farejou um verdadeiro filão no invento de Tesla e reconheceu a sua superioridade inquestionável, apesar da feroz propaganda que Thomas Edison fazia contra o sistema de corrente alternada. Decidiu então agir rápido, visitou em seu laboratório e ofereceu-lhe o valor de $1 milhão por todas as patentes associadas a essa corrente alternada, além de $1 por cada cavalo de potência fornecido. Posteriormente, Westinghouse, tendo mudado de ideia acerca deste segundo item do contrato, induziria a Tesla a cancelá-lo. Um passo decisivo no reconhecimento da superioridade do sistema de corrente alternada sobre o de corrente contínua de Thomas Edison foi dado no momento em que foi decidida a construção de uma estação geradora de potência nas cataratas do Niágara. O sistema de Tesla já havia provado a sua eficácia experimental, mas ainda não havia sido utilizado em grande escala. Os empresários envolvidos naquele grande investimento fizeram uma minuciosa avaliação das tecnologias referentes às duas formas de corrente e acabaram escolhendo a desenvolvida por Tesla. A inauguração da usina em 1892 representou simultaneamente, no que concerne à geração de potência em grande escala, a consagração do sistema de Tesla e a aposentadoria da tecnologia de corrente contínua difundida por Thomas Edison. Em muitos livros de história de radiofonia, consta a equívoca afirmação de que o inventor do rádio teria sido o físico italiano Marconi. Poucos sabem que em 1890 Tesla já havia desenvolvido o primeiro tubo eletrônico destinado a ser usado como detector num sistema de rádio. Em 1892 ele descreveu seu invento em palestras em Londres e Paris, e no ano seguinte apresentou em detalhes o funcionamento de seu sistema de transmissão e recepção por rádio no Instituto Franklin, na Filadélfia. Esse sistema já era formado de praticamente todos os componentes dos rádios de hoje. Sempre interessado antes em desenvolver novos projetos do que em explorar comercialmente os inventos já realizados, Tesla passou imediatamente a desenvolver o sistema de transmissão de potência elétrica sem fios. Marconi, que conhecia bastante bem os experimentos de Tesla, somente em 1895 conseguiu produzir ondas eletromagnéticas em seu laboratório. Sua experiência assemelhava-se a uma que havia sido realizada em 1887 pelo físico alemão Heinrich Hertz.
Através dessas ondas, Marconi foi capaz de enviar e receber mensagens telegráficas a uma distância um pouco superior a 2 km. Rapidamente ele aperfeiçoou o seu sistema e fez transmissões públicas de transmissão de mensagens à distância, testando espaços cada vez maiores. Com isso, ele atraiu a atenção do grande público, da imprensa e dos grandes investidores. Através de intensa publicidade, adquiriu popularidade mundial e acabou se consagrando como o inventor do rádio. Em 1901, Tesla referiu-se ao italiano nos seguintes termos: Marconi é um bom rapaz. Vamos deixá-lo continuar. Ele está usando 17 das minhas patentes. Durante bastante tempo ele aceitou, sem exigir nada em troca, o bom uso que Marconi estava dando a essas patentes. Só quando este se lançou ferozmente à exploração comercial das mesmas, sem sequer mencioná-las, é que Tesla entrou com um processo na justiça americana reclamando os seus direitos. Em 1914, o veredito, em primeira instância, foi favorável a Marconi, e foi preciso esperar até 1943, ou seja, quase 30 anos, para que a Suprema Corte dos Estados Unidos, aceitando o recurso, concedesse a Tesla o direito de ser reconhecido como aquilo que de fato era, o inventor do rádio. Quando isto aconteceu, ele sequer pôde desfrutar de sua vitória, uma vez que 2 meses antes havia deixado este mundo. Ele morreu antes de ter a sentença final. Na verdade, Tesla havia desenvolvido algo que superava as ideias originais de Hertz. Tratava-se de uma série de alternadores de alta frequência, precursores daqueles que são usados atualmente nos rádios de onda contínua. Este invento se uniria à célebre bobina de Tesla, dispositivo por ele apresentado publicamente já em 1891, que converte um sinal de baixa tensão e alta corrente em outro de alta tensão e baixa corrente, utilizando altas frequências. Este instrumento, que é usado até hoje na maioria dos aparelhos de rádio, TV e monitores de computador, inclusive até hoje, é notável por sua simplicidade e utilidade. A maneira como Tesla concebia a tecnologia do rádio era diferente daquela que havia sido introduzida por Hertz. Para Tesla, a transmissão de sinais de rádio é um fenômeno de condução elétrica, que pode se dar através do ar ou da terra, e não apenas um fenômeno de radiação. Esta descrição proposta por ele virou tabu na ciência oficial, que aceitou como válido apenas o modelo de Hertz. Não obstante, Tesla defendia seu modelo corajosamente, apontando as vantagens da transmissão de sinais de rádio a baixa frequência através da Terra, sobre a transmissão em altas frequências pelo ar de Hertz. Durante a Primeira Guerra, a eficácia das ideias de Tesla pôde ser demonstrada na prática, embora de forma acidental. Foi então descoberto que era possível ouvir as conversas dos adversários de guerra conectando auriculares a varas condutoras enterradas. A possibilidade de enviar sinais elétricos de baixa frequência por terra foi demonstrada ainda por Nathan Stubblefield e pelo pesquisador James Harris Rogers. Este último eliminou por completo as antenas aéreas e verificou que o rádio subterrâneo, quando sob variações atmosféricas e climáticas, era mais estável que o outro. Então, foi o seu Nikola Tesla, um verdadeiro gênio, ignorado, desprezado, humilhado, e que hoje o seu nome virou uma marca de automóvel de alta tecnologia. Os automóveis fabricados nos Estados Unidos, os Tesla, né? Os automóveis Tesla, 100% elétricos. São os automóveis do século XXI sem queimar combustível fóssil, usando apenas baterias elétricas. E esse projeto das baterias do carro elétrico é baseado no projeto
elétrico que o Tesla desenvolveu ao longo da vida. Então, infelizmente, nem sempre grandes personagens participam dos livros de história. 21h45, leitura de história vai ficando por aqui. Eu retorno amanhã com novos temas no nosso espaço de informação e conhecimento. Vocês agora ficam com a programação do Bunker da Cultura Web Rádio. Às 22 horas entra no ar o Friday Night, o seu espaço de música eletrônica, de música dançante, na sexta-feira, com as novidades e os clássicos das pistas. Até lá!